Nesta aula sobre eletropneumática, nós faremos uma introdução aos elementos que compõem os comandos elétricos, como as chaves de pulso, sensores de presença, e como eles são utilizados na montagem de circuitos elétricos. Um dos elementos mais simples da eletropneumática são os botões. Nós temos botões com trava e botões sem travas, ou botão tipo pulsador. A simbologia também é bastante didática. Então, nós temos aqui, na figura da esquerda no canto superior, uma chave que é acionada por um botão e esse botão vai abrir e fechar contatos. Então, nesse caso específico, esse botão não possui trava. Então, uma vez que o operador tirar a mão do botão, uma mola faz com que ele volte à condição inicial. Então, a simbologia é essa aqui, onde nós vemos a simbologia do botão e um contato normalmente aberto e outro normalmente fechado. Então, esse da direita é o NF, ou seja, normalmente fechado, por ele está passando energia, enquanto o outro contato está aberto. Quando o botão é acionado, o que está aberto fecha, o que está fechado abre. Aqui nós temos na figura mais abaixo um botão com trava. A simbologia também é bem didática e reparem nessa saliência, nesse valezinho aqui da figura, que ele designa a trava do botão. Então a simbologia é muito parecida com a anterior. Temos também esse botão de emergência, que ele simplesmente interrompe o fluxo de energia para o circuito elétrico. Então ele corta a energia e aí então o processo se interrompe. Na figura aqui do direito do canto superior, nós temos uma forma esquemática de apresentar como é que esse botão funciona. Então nós temos aqui os bornes em amarelo, tem a parte móvel que está conectada a um eixo, e tem o borne ou os bornes de contatos abertos. Então os bornes de baixo, eles não passam energia de um para o outro porque não há contato entre eles, ao passo que os superiores passam energia de um para o outro porque o contato entre eles está fechado. Então, quando o botão cogumelo é pressionado, o contato aberto ele vai abrir por conta do deslocamento do conjunto, contudo o contato aberto vai fechar. Então o fechado abre e o aberto vai fechar. Só que esse botão ele não possui trava pela simbologia, portanto, se o esforço for cedido, logo o botão que estava fechado volta a abrir, o que estava aberto volta a fechar. A simbologia também está aqui do lado. Nós veremos mais adiante como entender a nomenclatura desses contatos. Nós temos também os botões ou as chaves que são acionadas mecanicamente. Então, no caso anterior, nós vimos as chaves sendo acionadas manualmente. Aqui nós temos a chave tipo rolete. Então, na ponta dela há um rolete. A simbologia também é bem didática. E esse rolete, quando é acionado pela ponta da haste, ele articula uma alavanca que vai abrir e fechar os contatos dessa chave. Então, nós temos uma variante desse tipo de chave, que é a chave tipo gatilho. Ela é escamoteável. E reparem que eu coloquei aqui uma figura de um cilindro pneumático para mostrar que essa chave, dependendo da posição que ela for colocada à frente do cilindro, ela não é acionada com o avanço da haste, mas apenas quando essa haste recua. Então, ela pode funcionar de modo semelhante ao da chave tipo rolete, mas dependendo da posição que ela for colocada e da forma como ela for colocada, quando a ponta da haste passar por ela,
esse gatilho aqui ele vai se inclinar e não vai acionar a alavanca. Porém, quando a peça voltar, né, a ponta da haste voltar, então ela pode acionar esse gatilho, fazendo então o acionamento dessa chave. Contudo, uma vez que a ponta da haste passou sobre essa chave, ela volta à condição inicial. Então esse é o detalhe diferente dessa chave em relação ao tipo rolete. Essas chaves também são chamadas de início de curso ou fim de curso, quando são colocadas respectivamente à frente no início do curso da haste ou ao fim do curso dela. Neste slide nós apresentaremos um tipo de chave que não é acionada nem pelo esforço manual, nem pelo esforço mecânico, mas ela é acionada pela alteração no campo magnético no qual ela está inserida. Então essa chave ela possui dois contatos que pela figura aqui estão abertos e eles são envolvidos por um gás inerte para ter uma boa durabilidade, que não haja oxidação entre eles em função da atmosfera, do ar atmosférico. Então, quando um campo magnético passa por eles, as suas terminais acabam fazendo contato e daí então passa energia de uma ponta do extremo ao outro dessa chave. A simbologia é essa apresentada aqui na figura abaixo, mostrando dois contatos abertos, envolvidos por uma camada de gás, e eles são instalados no corpo do cilindro. Então isso é bastante vantajoso em relação às chaves anteriores, porque as duas chaves anteriores são instaladas na frente da haste. Esse aqui são instalados no corpo do cilindro. A figura aqui mostra como que se dá essa instalação. Então há vários aspectos construtivos do cilindro que permitem a sua instalação. Nesse caso específico aqui nós temos ranhuras no corpo do cilindro por onde eles são encaixados. Nessa figura aqui nós vemos que há uma chave dessa no início do curso da haste e a outra ao final do curso. É um sensor tipo pino, tipo banana, que alguns chamam, né? Porque ele tem um formato um pouco prolongado. Então esse sensor ou essa chave é acionada pela passagem do pistão na sua linha de ação. Ou seja, esse pistão tem que possuir um ímã permanente, de tal modo que ao passar por essa chave, o campo magnético gerado por esse ímã vai fazer os contatos fecharem. Aqui na figura da direita, no canto superior, a gente vê também um contato, uma chave desse tipo, porém com um aspecto construtivo um pouco diferenciado das anteriores. E notem que o fio aqui possui dois polos, ou seja, positivo e negativo, ou seja, o fase e o neutro, por onde acontecerá a passagem de energia. Temos ainda os relés auxiliares. De modo semelhante ao caso anterior, do reed switch, ou chave tipo palheta, ou chave magnética, o relé também ele é acionado pela bobina de um campo magnético. Só que dessa vez essa bobina é alimentada. E o relé ele possui vários contatos, diferente do caso anterior, daquela chave que pode possuir um contato ou dois no máximo. Aqui nós vemos uma figura de um relé que possui 4 pares de contatos. Então, vejamos como é que esse relé funciona. Então, ele possui uma bobina, que é caracterizada aqui por esse retângulo, com os terminais A1 e A2, que são dois pontos de alimentação dessa bobina. E essa bobina ela vai movimentar uma haste que internamente vai movimentar os contatos desse relé. Nesse caso específico, nós temos aqui 3 contatos abertos e um fechado. Então, ou seja, temos 3 contatos NA e um contato NF.
Então, uma vez que essa bobina é alimentada, os contatos abertos vão fechar e o fechado vai abrir. Então, se nós olharmos aqui também a simbologia ou a nomenclatura desses contatos, melhor dizendo, a gente vai perceber que esses números aqui eles não são exatamente um sequencial, embora haja aqui uma sequência entre esses contatos. Então veja aqui, o contato 13 faz par com 14, o 23 com 24, o 33 com 34 e o 41 com 42. Então repara que aqui não é um sequencial 13, 14, 15, 16, 17, 18 e assim por diante, né? Agora, de fato, há um sequencial que define a posição de cada contato. Então, eu tenho aqui o primeiro contato, o segundo, o terceiro e o quarto. Porém, se nós observarmos o segundo algarismo que define o número de contato, ele se repete na coluna de cima e se repete na de baixo, porém é um outro número. Enfim, como é que nós podemos então definir essa nomenclatura desses contatos? Então, repara que cada contato tem dois algarismos. O primeiro algarismo ele é um sequencial de fato. Né? Então, ele se refere à posição do contato, do relé auxiliar. Então, aqui, nesse caso específico, tem o primeiro contato, o segundo contato, o terceiro contato e o quarto contato. Por isso que aparece aí o 1, o 2, o 3 e o 4. Né? Então, ele é um sequencial. Embaixo a mesma história, 1, 2, 3 e 4. Contudo, o segundo algarismo ele não é mais um sequencial, mas ele se refere à natureza do contato. Ou seja, quando o segundo algarismo ele é 1 ou 2, ou na verdade 1 e 2, é porque são contatos normalmente fechados. Quando são 3 e 4, ou seja, o segundo algarismo 3 faz par com o segundo algarismo 4 do outro contato, é porque ambos são normalmente abertos. Por exemplo, 13 e 14. O primeiro algarismo significa o quê? Que é o primeiro contato do relé. Então tem o par 13 e 14. Então, o 3 e o 4 designam que os dois contatos são contatos abertos, NA. Aqui é a mesma história, 23 e 24. Então, o 2 significa segundo contato, 3 e 4 quer dizer que ambos são abertos. Né? Então, um contato é a entrada, o outro é a saída. Por último, o contato 41 e 42, eles são o quarto contato desse relé, porém, como eles são os finais, que são 1 e 2, isso quer dizer que ambos são contatos normalmente fechados. Tá? Normalmente eu gosto de designar que os contatos de baixo eles são por onde eles são alimentados. Já os contatos de cima, eles recebem o sinal ou a energia que vem dos contatos de baixo. Bem, nós temos aqui também uma placa de relé auxiliar, que aqui é utilizada no Laboratório de Pneumática do IFES Campus Vitória. E essa é um tipo de placa que é chamada de relé comutador. Nós vamos ver essa placa novamente no próximo slide. Então, por que a gente fala relé comutadores? Porque o contato 11, por exemplo, quando ele faz par com o 12, é porque eu tenho aqui um par NF. Mas quando ele faz par com o 14, então eu tenho um par NA. O mesmo acontece também com o contato 21. Quando ele faz par com 24, é porque esse par é NF. Quando ele faz par... Opa, houve engano. Quando ele faz par com 22, ele é NF. Quando ele faz par com 24, ele é NA. Isso repete para todos os contatos daquele relé. Repare que A1 e A2 são as bobinas dos respectivos relés auxiliares. Então elas são alimentadas e quando
passa energia por elas. Então, acontece aqui no caso a comutação do contato 11, 21, 31 e 41. Então, assim, acontece a comutação. Então, enquanto ele liga de um lado, ele desliga do outro, e vice-versa, né? Então, a simbologia aqui ó, abaixo mostra como é que esses contatos agem. Então, uma mesma entrada, ela pode fazer par com um NF ou fazer par com um NA. Né? Por isso que é chamado de relé auxiliar de contatos comutadores. Outro detalhe interessante. A bobina ela trabalha com baixa tensão, 12 volts ou 24 volts, porém os contatos aqui podem trabalhar com tensões bem maiores, 127 volts, 220 volts, então não há problema de passar energia, uma alta energia por eles. Porém, a bobina era alimentada com uma baixa tensão. Nós temos duas variantes desses relés auxiliares, que são quando eles possuem retardo no ligamento ou quando possuem retardo no desligamento. A simbologia da esquerda, com esse xizinho aqui à esquerda da bobina do relé, designa que ele possui retardo no ligamento. Ou seja, é dado o comando para ele alimentar a bobina, ela é alimentada, contudo, ela só vai abrir e fechar os contatos depois de algum tempo para o qual ela foi configurada. Exemplo, se ela foi configurada para retardar o ligamento com 5 segundos, então uma vez que ela é alimentada, somente depois de 5 segundos é que ela vai abrir ou fechar os contatos aqui. Caso oposto é quando nós temos então, um relé com retardo no desligamento. Né? Ou seja, ele também é configurável. Nesse caso, o operador define o tempo que o relé leva para desligar, e só depois que ele é desligado, esse tempo de fato decorrido, é que vai haver o desligamento dos contatos desse relé auxiliar.